Fala, meus queridos, tudo bem? Eu vou gravar live para explicar o discurso do Mourão, que eu ouvi novamente, anotei todas as frases. E meu povo, nem tudo que parece é. E que guerra, hein? Quanta estratégia. Eu vou, a princípio, desativar comentários, desativar perguntas. Vou deixar mudo, porque a intenção não é vocês me encherem de pergunta, a intenção é eu explicar para vocês. Tem muita coisa. Eu não vou conseguir ficar lendo perguntas, tá? Então, bora. Eu não anotei todo o discurso, pulei acho que umas 2, 3 partes, que são partes que não são relevantes. São partes que não contêm o duplo sentido, que é o X da questão, meus amados. O duplo sentido. O discurso é todinho pautado em duplo sentido. Você interpreta como você quiser. Muito louco. Muito, muito louco. Então, assim, primeira coisa que eu tenho que falar. Ele estava lendo o discurso. Então, o discurso foi montado. Não foi um discurso aleatório. Não foi um discurso improvisado. Sempre que o discurso não é improvisado, ele é pensado, raciocinado. Então, este discurso foi trabalhado de uma forma muito estratégica. Muito maluco. Por quê? Porque o pessoal imagina o Mourão explosivo, né? Eu falo o que eu penso e ponto. E fizeram exatamente o que fizeram com o presidente, quando o presidente se pronunciou, que ele saiu rindo. O primeiro pronunciamento que ele fez em cadeia nacional depois da eleição, que ele também foi um discurso lido. Então, muito bem elaborado. Meu povo, loucura. Então, a princípio, ele começa falando do governo, certo? E tecendo elogios 1000 pro nosso governo, pro governo dele, do Bolsonaro, tá? Então, isso aí nem tem o que falar. Depois é que ele começa com os duplos sentidos. Ó, primeira frase com duplo sentido. Ele fala assim: trabalhamos e entregaremos ao próximo governo. E aí tá o X da questão. Ele não fala qual é o próximo governo. Você interpreta o próximo governo que você quiser. Pode ser o próximo governo PT. E aí daqui pra frente, o povo que interpretou o próximo governo PT fica muito possesso, entendeu? Se é de direita e acha que ele é um traidor do Bolsonaro. E se interpretou o governo PT e é do PT, sossegue e fala assim: tá vendo? Nem o Mourão tá com o presidente Bolsonaro. Eles estão tudo ferrado. Agora, se a pessoa interpreta o próximo governo como um governo militar, a pessoa entende de outra forma. Então, meus amigos, com certeza você que se revoltou interpretou como um governo do PT. Por isso que você se revoltou. E agora eu vou ler com você e vou mostrar para você que tem duplo sentido, que dá para você interpretar o governo do PT, mas dá para você interpretar o governo militar. E é aí que tá a questão. Deus do céu, como eles são estrategistas. Eu piro nisso, mano. Eu piro nisso. Por quê? Porque quando eu ouvi, eu interpretei como governo do PT. Por quê? Porque já tinha saído um monte de gente falando que ele tinha traído o Bolsonaro. Então, isso já te encaminha a interpretar de uma certa forma. Você já começa esperando, falando, pô, tá todo mundo dizendo que ele traiu. Então, ele tá falando do governo do PT. Ele não falou do governo do PT. Ele falou, trabalhamos e entregaremos ao próximo governo. Você interpreta o que tu quiser. Mano, doido. Muito doido. Muito, muito maluco. Olha só. Aí ele fala algumas coisas. E aí ele fala assim: tais iniciativas. Calma, deixa eu te trazer mais pra perto, tá? Permitiram pleitear o ingresso do país. Então ele tá falando que tudo que eles fizeram, tá? Permitiu pleitear o ingresso do país na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Então ele está dizendo que tudo que eles fizeram permitiu que o Brasil ingressasse agora nessa OCDE. O que possibilitará
a melhoria ao acesso a mercados e a novas parcerias. Então, ele está dizendo que tudo isso que o governo fez permitiu que o governo ingressasse nessa organização aqui, tá? O que possibilitará a melhoria. Ele não está dizendo que não vai mais fazer parte. Ele está dizendo como se fosse continuar. Ao acesso a mercados e a novas parcerias. E aí ele fala assim, cabe destacar que a OCDE, essa organização que o Brasil entrou graças ao governo Bolsonaro, tem como princípios básicos a democracia e o livre mercado. Vou repetir. Cabe destacar que a OCDE tem como princípios básicos a democracia e o livre mercado. Então ele está dizendo que graças ao governo Bolsonaro a gente entrou nessa organização, certo? O que possibilitará melhoria ao acesso a mercados. Ele não está dizendo que ninguém vai sair disso daqui. E ele está dizendo, cabe destacar que a OCDE tem como princípios básicos a democracia. O governo Lula tem democracia, meu povo? Tem livre mercado? Ou seja, ele está falando que entrou nisso e que isso vai possibilitar que a gente melhore. Lembrando que a gente entrou nisso e que vai melhorar justamente porque eles visam a democracia e o livre mercado. Aí ele continua. Dirijo-me agora aos apoiadores do nosso governo, aqueles que credibilizaram o nosso trabalho por meio do voto, consignado às nossas propostas, sobretudo nas últimas eleições. Vou ler de novo. Dirijo-me agora aos apoiadores do nosso governo, nós, aqueles que credibilizaram o nosso trabalho por meio do voto. Ou seja, aqueles que deram valor ao trabalho por meio do voto, consignadas nossas propostas, sobretudo nas últimas eleições. Não está dizendo que a gente parou de votar neles, que a gente não gostou deles, que o Brasil não votou neles. Aí ele fala, muito obrigada por teu voto. Desejo concitá-los é convidá-los, convencê-los. Desejo convencê-los a lutar pela preservação da democracia. Ou seja, vocês que votaram na gente, eu desejo convidá-los a lutar pela democracia. Não é desistir, não. Não é desistir, não, que ele mandou. Lutar pela democracia, cadê? Lutar pela preservação da democracia, dos nossos valores, do Estado de Direito e pela consolidação de uma economia liberal, forte, autônoma e realista. E que nos últimos foi tão denegrida, na verdade ele não fala denegrida, ele fala vilipendiada e sabotada por representantes dos três poderes. Ele está falando que então ele deseja a gente, ele nos convida, certo? A lutar pela democracia, pelos valores, pelos nossos valores, pelo Estado de Direito, que a gente falou que a gente não tem mais Estado de Direito, pela consolidação de uma economia liberal, forte e realista, e que nos últimos anos foi tão denegrida e desacreditada por representantes dos três poderes da República, pouco identificados com o desafio da promoção do bem comum. Ele fala por representantes dos três poderes, mas ele não fala qual dos poderes. E aí que tá a sacada, a pessoa entende o que quiser. Os inimigos entenderam que ele estava falando do presidente Bolsonaro. Mas os três poderes é executivo, legislativo e judiciário. Ele não está falando do executivo, ele está falando do legislativo e do judiciário. O golpe está aí. Você entender qual você quiser. Presta atenção que eu vou continuar explicando. Ó. A falta de confiança de parcela significativa da sociedade nas principais instituições públicas decorre da abstenção intencional desses entes do fiel cumprimento dos imperativos constitucionais. Ele não está falando quais. Que entes? O pessoal entendeu o que era o presidente. Mas ele não está falando do presidente, ele está falando dos senadores e dos deputados, que fazem parte do outro poder. Porque a quem competia
barrar o judiciário. Ele tá falando do judiciário que fez coisa errada e do legislativo que não barrou o judiciário. Ó, decorre da abstenção intencional. Ou seja, o Senado não fez nada porque estava ganhando com isso. Desses entes do fiel cumprimento dos imperativos constitucionais. Qual é o imperativo? Manter a ordem. O judiciário, certo? Que é o cabeça de ovo, manter as leis. E fez o contrário. E o Senado, que era barrar o que o judiciário está fazendo de errado. E não barrou. Ó, fiel cumprimento dos imperativos constitucionais, gerando a equivocada canalização de aspirações e expectativas para outros atores públicos, que no regime vigente carecem de lastro legal para o saneamento do desequilíbrio institucional em curso. Então, vamos lá. Gerando equivocada canalização de aspirações e expectativas para outros atores. Ou seja, fazendo com que a população pressionasse o presidente e as Forças Armadas para fazerem algo. Gerando equivocada canalização de aspirações e expectativas para outros atores públicos, que no regime vigente, na democracia, onde estamos, certo? Carecem de lastro legal, precisam da Constituição para fazer o saneamento, a limpeza do desequilíbrio institucional em curso. Então ele está falando assim, desequilíbrio institucional em curso. Ele está falando que estamos desequilibrados institucionalmente. E que precisa do presidente e das Forças Armadas, certo? Para fazer a limpeza disso. Mas o presidente e as Forças Armadas carecem de lastro legal, ou seja, precisam de legalidade para poder fazer. E que gerou uma expectativa de que o presidente e as Forças Armadas fizessem algo sem essa legalidade, que agora a gente deu através das manifestações. Deu para entender? Ficou todo mundo cobrando o presidente fazer algo, sendo que o presidente não podia fazer algo. Agora ele pode porque a gente deu legalidade na rua, mas na época ele não podia. Quem podia barrar era o Senado, não o presidente. E nem as Forças Armadas, porque não podiam se meter. Antes da época, entenderam? Pega a visão, mano, pega a visão. Vamos lá. Cadê? Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país, e aqui os inimigos entenderam que ele estava falando do Bolsonaro, que ele traiu o Bolsonaro. Mas não era do Bolsonaro que ele estava falando. Ele não falou que lideranças. Ele não falou que lideranças. Que liderança, que deveria tranquilizar e unir a nação em um projeto de país? O judiciário, o senhor Alexandre de Moraes. Por quê? Porque cabe ao judiciário, ao TSE, trazer uma tranquilidade no processo eleitoral, e ele não trouxe. Então, vou ler de novo. Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país. Um projeto democrático. As pessoas votam seguras do que está acontecendo, tranquilas, e dá tudo certo. Deixaram com que o silêncio ou o protagonismo... Aí o silêncio, o pessoal achou que foi o presidente, não foi. O silêncio do Senado, que ficou quieto enquanto o ministro fazia o que queria e o que não queria. O silêncio do próprio ministro, quando foi perguntado a respeito das urnas, e ele não respondeu, ele simplesmente saiu dando, como é que fala? Multa para todo mundo. Ele não respondeu. Ele não está falando do silêncio do presidente, do jeito que os inimigos acharam, e que muitos de nós achamos, porque ouvimos o pronunciamento sem entender o duplo sentido. Não é do presidente que ele está falando. Ele está falando do Senado e do próprio ministro da Justiça. Ou o protagonismo inoportuno e deletério, ou seja, destrutivo, criasse um clima de caos. Ou seja, protagonismo inoportuno. Ele foi muito claro. Quem foi o protagonista inoportuno? Mas as pessoas entenderam que ele estava falando do presidente. Mas ele não estava falando do presidente. Quem teve um protagonismo inoportuno? Quem que agiu como se fosse dono do país? Que protagonismo é esse? Destrutivo e nocivo, que destruiu o Brasil. Quem que teve esse protagonismo, meu povo? De quem que ele está falando? Não é do presidente. Ele está falando do Alexandre de Moraes, que agiu como se ele fosse dono de tudo.
Prestem atenção. Ó, clima de caos e de desagregação social e de forma irresponsável. Ó, de quem que ele tá falando? Criasse um clima de caos. Quem criou um clima de caos? E de desagregação social, né? Porque começou um a brigar com o outro. De forma irresponsável, deixaram que as Forças Armadas de todos os brasileiros... As Forças Armadas de quem? Quem que ele tá falando que é dono das Forças Armadas? Vou repetir o que ele falou. Deixassem que as Forças Armadas de todos os brasileiros. Ele falou que as Forças Armadas são nossas. De todos os brasileiros pagassem a conta. Ele falou que as Forças Armadas vão pagar a conta. Para alguns por inação e por outros por fomentar um pretenso golpe. Então, as Forças Armadas, que são dos brasileiros, vão pagar a conta. E por que vão pagar a conta? Porque alguns vão dizer que ela não agiu. Entendeu? E outros por fomentar um pretenso golpe. Outros vão dizer que ela está fazendo um golpe. Entendeu? Então, tá dizendo que as Forças Armadas estão pagando a conta porque muitos acham que ela não está agindo. E outros acham que ela quer dar um golpe. Quando, na verdade, ela só está querendo reverter tudo isso que aconteceu. Aí ele fala assim, ó. A alternância de poder em uma democracia é saudável. E nessa hora todo mundo acha que ele está falando do Lula, mas ele não está falando do Lula. Ele está dizendo só que o presidente não vai ficar no poder. Lembra que eu falei que o presidente não ia ficar no poder? Ele está dizendo, meu povo, é bom que mude, é saudável, não é ruim não o Bolsonaro sair, fica tranquilo. E deve ser preservada. Aos eleitos, cumpre o dever de dar continuidade aos projetos iniciados. A esses aos eleitos, meu povo, por que a gente acreditou que aos eleitos ele estava falando do Lula se a gente sabe que ele não foi eleito? Por que a gente acreditou que ele estava falando do Lula se a gente sabe que o Lula não foi eleito? Aos eleitos, cumpre o dever de dar continuidade aos projetos iniciados e direcionar seus esforços para que, à luz de suas propostas, o país tenha assegurado uma democracia pujante e plural em um ambiente seguro e socialmente justo. Agora, olha aqui. Dar continuidade aos projetos iniciados, ele fala. Desde quando um novo governo precisa dar continuidade? Vou ler de novo. Aos eleitos cumpre o dever de dar continuidade aos projetos iniciados. Ou seja, você foi eleito porque você começou e as pessoas votaram em você por causa disso. Então você tem que dar continuidade. Ele está falando do Bolsonaro. Ele não está falando do Lula. Aos eleitos cumpre o dever de dar continuidade aos projetos iniciados. Ou seja, você foi votado porque confiaram no seu projeto. Então você tem que dar continuidade. Como que ele ia falar isso pro Lula? Você tem que dar continuidade? Não tem, é um novo governo. Mas perceba que é tão dúbio que você cai fácil, pato, que nem um pato. Muito bom esse discurso, meu povo. Oh, vamos lá. Aos que farão oposição ao governo que entra, cumprirá a missão de opor-se a desmandos, desvio de conduta e a toda e qualquer tentativa de abandono do perfil democrático e plural, presta atenção nessa parte, duramente conquistado por todos os cidadãos. Vou ler de novo. Duramente conquistado por todos os cidadãos. Como assim conquistado por todos os cidadãos, meu povo? Como assim conquistado? Perfil democrático e plural conquistado. Não está falando de votado, eleito, conquistado por todos os cidadãos. Ele está falando do que a gente fez nas ruas. Vou ler de novo. Aos que farão oposição ao governo que entra, cumprirá a missão de opor-se a desmandos, desvio de conduta e toda e qualquer tentativa de abandono do perfil democrático e plural. Ou seja, está dizendo aos que vão se opor
ao governo que vai entrar, que é o governo militar, certo? Cabe ficar de olho para ver se não vai fazer nada errado e tal. Ó, se não vai abandonar o perfil democrático, ou seja, se não vai seguir a democracia, porque o governo militar segue a democracia. Duramente conquistado por todos os cidadãos. Ele está dizendo que o novo governo foi conquistado por nós. Conquistado por todos os cidadãos. Destaco que a partir de janeiro de 2023, mudamos de governo, mas não de regime. E aqui tá outra pegadinha. Porque ele falou muda de governo, mas aí a gente entendeu assim, muda de governo para o governo Lula, mas não de regime, né? Ou seja, a gente achou assim, não muda para o regime militar. Porque a gente entendeu errado, a gente entendeu como é para os inimigos entenderem. Agora, olha o que ele disse. Realmente, né? Que é o outro sentido. Destaque a partir de janeiro de 2023, mudamos de governo. Ou seja, não é mais o Bolsonaro. É um governo militar que vai entrar. Mas não de regime. Não vamos passar para um regime ditatorial comunista. Vamos continuar num regime democrático. Uau! E a gente entendeu errado. Porque tem duplo sentido, entende como quer. Vou falar de novo. Mudaremos de governo, não é mais o Bolsonaro, é um governo militar. Mas não de regime, não mudaremos de regime, não vamos para um regime ditatorial comunista. Vamos permanecer num regime democrático. Manteremos nosso caráter democrático, com poderes equilibrados e harmônicos. Alternância política pelo sufrágio universal, ou seja, pelo poder de votação eleitoral, processo de escolha. Pessoal, intransferível, secreto, buscando sempre maior transparência e confiabilidade. Aqui ele criticou na cara dura a eleição. E ninguém entendeu. Tranquilizemo-nos. Retornemos à normalidade da vida, aos nossos afazeres e ao conserto de nossos lares. Aqui ele está falando, tranquilize-se. Povo, vocês conseguiram. Retorne à normalidade, volte para os seus afazeres. A gente já ganhou. E a gente ouviu tudo isso, e como o discurso foi feito de forma dúbia, a gente surtou. E o inimigo comemorou e baixou a guarda. Estratégia de guerra master, nível top hard blaster. Ele continua. E ao conselho de nossos lares, com fé e com a certeza de que nossos representantes eleitos farão dura oposição ao projeto progressista. Governantes eleitos. Ele não fala que é o povo de lá. E se foi provada a fraude, quem são esses representantes eleitos, meu povo? Conta pra mim. Conta pra mim. Farão dura oposição ao projeto progressista. Qual é o projeto progressista? Quem tem esse projeto progressista? Sem, contudo, promover oposição ao Brasil. Estaremos atentos. A última frase é ótima. Que o nosso amado Brasil continue sua caminhada na direção de seu destino manifesto. Tornar-se a mais próspera e bem-sucedida democracia liberal no sul do Equador. Vocês viram ele falar de comunismo aqui, vou repetir. Que o nosso amado Brasil continue a sua caminhada na direção do seu destino manifesto, tornar-se a mais próspera e bem-sucedida democracia liberal no sul do Equador. Feliz ano novo, babá. Meu povo. Olha, isso é que é estratégia. Eu vou falar pra vocês, viu? Isso é que é estratégia. Você pega e confunde o inimigo de tal forma que tu confunde até os teus próprios soldados.
totalmente dúbio o discurso. Você interpreta da forma como você quiser. Se você interpreta que o governo que ele tá falando é o PT, você fala assim, nossa, que filho de uma quenga. Ou se você é petista, você comemora, né? Mas se tu não é, tu fala, traiu o presidente. Olha só, e blá, 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 blá. Agora, se você interpreta que o novo governo que ele está dizendo é o governo militar, fala, pronto, conseguimos, vencemos. Então, o discurso foi solto, a galera baixou a guarda e agora fica muito mais fácil de atuar. Muito mais fácil de atuar. E aí depois, mas o Mourão, não sei o que, não sei o que. Ele falou, não, eu falei, ó, vocês que entenderam errado. Muito doido, né, meu povo? É isso, eu vou encerrar a live, vou deixar gravada, certo? Vocês passem pra galera que vocês sabem que estão desanimadas, tá bom? Beijos, Deus é por nós. Vou encerrar e depois eu abro uma outra só pra gente bater papo, tá bom? Essa aqui só pra ficar salva, registrado. Continuemos.